Está começando mais um Na Guerra com a série Contos de um Ex-Satanista. Você viu aí o episódio de hoje sobre projeção astral, mas não é especificamente sobre como eu experienciei a projeção astral. Isso vai ser mais para frente, quando eu falar sobre a minha iniciação no satanismo, sobre todos os passos, etc. E aí eu vou explicar como foi a minha experiência. Mas hoje eu vou falar sobre projeção astral porque muita gente tem me pedido e faz sentido eu falar agora, até porque foi a primeira evidência de uma realidade espiritual que eu tive quando o Luiz fazia isso e eu acabava vendo, eu tive experiências espirituais com ele em projeção. Enfim, você vai entender no dia de hoje. Lembrando que o Na Guerra, ele é um programa que é um oferecimento de escola avançada de libertadores, a escola do Ministério Carlo Ribas, onde te forma um libertador. É uma escola 100% online. Na plataforma do meu site, nós temos uma plataforma de ensino gigantesca dentro do meu site. As aulas estão gravadas na fase 1 e fase 2, são 18 matérias, a gente chama de módulos, porque é uma escola modular. Então a fase 1, ela tem 9 módulos, cada módulo uma matéria. E a fase 2 tem mais 9, cada módulo uma matéria. Matérias diferentes que se completam entre si, totalizando mais de 220 horas aulas gravadas. Acesso vitalício, PDFs de todas as aulas, material de apoio, a maioria delas, e certificado em todas elas. Ou seja, você tem 18 certificados para receber. É uma caça aos certificados. E quando você recebe os 9 certificados online de uma matéria específica, você vai anexá-los todos num e-mail que está lá explicado para você dentro da sala de aula, do ambiente virtual de aprendizagem, e você vai receber, se você é residente do Brasil, pelos Correios, um certificado impresso, bonito da nossa escola, com toda a sua grade de formação, da fase 1 e um certificado da fase 2. E agora nós estamos iniciando a fase 3 da EAL, e o legal é que você pode fazer aulas ao vivo, a partir do dia 3 de abril, eu estou gravando esse vídeo dia 27 de março, vocês estão assistindo ele dia 28 de março. O pessoal que é membro do canal, membro pagante do canal aqui no YouTube, já assistiu dia 27, sempre assiste antes. Também estou gravando o vídeo da semana que vem, então eles já vão assistir antecipado. Mas se você está assistindo esse vídeo agora no dia 28 de março, na sexta-feira, dá tempo de você se inscrever e assistir a primeira aula ao vivo dia 3, toda quinta-feira, 20 horas. Olha, eu não posso fazer quinta-feira porque eu tenho faculdade, eu tenho trabalho, eu tenho igreja. Você pode assistir ela no dia seguinte, mas seria muito legal que você pudesse assisti-la ao vivo, porque daí você vê na sala de aula os outros alunos, você se comunica comigo, eu vejo você, e em algum momento da aula você vai fazer alguma pergunta e a tua pergunta vai ficar gravada, eternizada na aula, porque a gente vai ouvir a tua voz na pergunta e os próximos alunos do futuro, assim como você quando assiste às aulas da fase 1 e fase 2. Você ouve os alunos fazendo perguntas no final, as pessoas vão ouvir as suas perguntas também. Então, é muito legal. Venha para a EAL. O link está na descrição. EAL fase 3, módulo 1 ou matéria 1, formação avançada em ambientes proféticos. É muito relevante esse tema, porque o diabo ele saiu das encruzilhadas e dos terreiros e dos satanistas, e ele entrou na igreja, está dentro da igreja, nos púlpitos, através de falsos profetas, falsos pastores, pregando heresias, pregando visões proféticas equivocadas, mentirosas, visões apocalípticas mentirosas. Hoje o diabo tem se disfarçado de anjo de luz, mais do que nunca, conforme diz a Bíblia. E nessa matéria, formação avançada em ambientes proféticos, você vai entender sobre falsos profetas, profetas verdadeiros. Nós vamos ter uma aula só sobre Balaão, aquele profeta do Velho Testamento que falava com Deus, mas também servia o diabo. Como que pode, né, essa dualidade, esse dualismo espiritual e profético? Nós vamos falar sobre uma série de conceitos do mundo espiritual em relação à profecia. Então é muito importante para o libertador saber isso, ok? Bom, vamos lá. O que é projeção astral? Também tem o nome de viagem astral, também tem o nome de projecionismo. É um mecanismo espiritual em que o espírito do ser humano sai do corpo e viaja em regiões físicas existentes. Existe isso muito dentro de culturas esotéricas, como a gnose, também no espiritismo, como a conscienciologia, cuja sede é em Foz do Iguaçu, no Paraná. Existe também em outras áreas um pouco mais adeptas de interações bioquímicas
espirituais, como as seitas que usam o chá ayahuasca, ou o chá do Santo Daime, tem muitas experiências extracorpóreas, ou seja, a pessoa toma o chá é alucinógeno, e aí abre-se um portal espiritual para que o espírito humano saia do corpo. Biblicamente nós temos relatos, sim, eu vou deixar para o final esse relato, mas o que é mais importante é você entender que em todas as vezes que a projeção astral ela é feita sem o consentimento de Deus, nós vamos ver apenas uma forma disso acontecer com o consentimento de Deus, e é passivo ao ser humano. O ser humano não pode exigir, não pode querer, não pode guiar, não pode direcionar. Só tem uma forma. No final do vídeo você vai ver. Mas todas as vezes que ela é feita de forma ativa, guiada, direcionada, olha, eu quero sair do meu corpo e quero ir em tal lugar, todas essas vezes elas são comandadas por demônios. Independente da fé, independente da religião, elas são comandadas por demônios. Se for no espiritismo, eles vão dizer que os espíritos de luz, os guias, os sábios, os mestres vieram para ajudar você a desdobrar o seu espírito e ir. Se for na gnose, eles vão dizer que a alma, a aura, ela evidenciou. Eles vão inventar nomes, todos eles vão ter outros nomes para dizer a mesma e única verdade. Precisa ter um ser espiritual que venha até o ser humano e tire o corpo espiritual dele e guie-o no ambiente espiritual. Por quê? Porque nós não temos capacidade de teleguiar o nosso espírito humano, porque os nossos olhos são carnais. Veja, a palavra de Deus diz que aquele que é carne discerne a carne, aquele que é espírito discerne o espírito. Tudo bem. Esse texto está falando sobre espiritualização das coisas, sobre entender o que é uma chamada espiritual, a grande comissão, ir de pregar o evangelho por todo. Agora, não é isso. Mas também a verdade é que os meus olhos físicos, eles enxergam o mundo físico. E os meus olhos espirituais enxergam o mundo espiritual. E tirando aqui dessa equação os pacientes psiquiátricos que sofrem de esquizofrenia e que têm avistamento de vultos, de pessoas, os pacientes paranoicos que têm surtos psicóticos, que cindem com a realidade e passam a ver uma outra figura em vez daquela cuja realidade ele está, eximindo esses pacientes psiquiátricos que são loucos, e também eximindo os mentirosos, que falam que tem visão aberta, que isso não existe, tá? Pessoas que dizem que tem visão aberta, que veem o mundo espiritual e o mundo físico ao mesmo tempo, o tempo todo, muito cuidado, tá? Muito cuidado. Porque pode ser sim uma sensibilidade espiritual, mas pode ser uma mentira do diabo, como pode ser também uma evidência de uma doença psiquiátrica como a esquizofrenia. Então, e tem muita gente mentirosa. Tem muita gente que não vê bolufas e mente, tá? Inclusive, na matéria da EAL, na primeira matéria da EAL, fase 3, formação avançada em ambiente profético, eu vou ensinar, tem uma aula lá sobre falsos profetas da Bíblia e dos dias de hoje. Nessa aula, se eu não me engano, é a quarta aula, eu vou ensinar como que você desmascara um falso profeta. Eu vou dar dicas, eu vou trazer estratégias para você saber se o seu pastor, se aquele pregador foi na sua igreja, se o irmão vem na sua casa, na sua empresa orar, se ele é ou não um falso profeta, tá? Com moldes bíblicos. A Escola Avançada de Libertadores, ela é toda pautada na Bíblia. Então, existem muitos mentirosos que falam, eu tô vendo o anjo, eu tô vendo não sei o quê. Tem um gurizinho de 12 anos que aparece na internet que, o anjo, não sei o quê. Que anjo? Não tá vendo nada, é mentira dele, tá? É mentira. Mas como você pode julgar? Como você pode dizer isso sem coisa? Gente, eu lido com pessoas, tá? Da igreja há mais de 30 anos. Eu venho do satanismo, eu conheço demônios e sei como que as pessoas reagem quando veem algo no mundo espiritual. Qual é a forma que o corpo humano reage quando vê? Porque é algo extremamente surpreendente. Então, o corpo não fica normal. Passou um anjo ali, eu vi. Não fica normal, tá? Eu sou libertador, sou pastor há mais de 20 e poucos anos e sou neurocientista comportamental pós-graduado pela PUC. Ou seja, e a minha tese, que foi formada em cima de uma tese de PhD de Harvard, é sobre paranoia religiosa e transtornos psiquiátricos. Então, a minha área de conhecimento é a paranoia religiosa, aquele crente louco que acha que vê tudo, que está enterrando alimento porque o apocalipse vai acontecer amanhã, que toda a lua de sangue é o fim do mundo, que
que o Papa ia morrer no dia tal, o Papa não morreu, tá lá, tadinho, tá mal, mas não morreu, que não sei o que, sabe esses paranoicos, esses conspiracionistas? Então, essas paranoias religiosas, elas são objeto de análise científica e eu sou um neurocientista que analisa isso. Então, não é que eu estou julgando, eu estou falando com expertise, com experiência de comportamento humano. Tanto na área da doença psiquiátrica, do olhar neurocientífico sobre isso, quanto da área da experiência pastoral e de como um libertador, uma experiência de mundo espiritual. Então, não vem nada. Então, tem muita gente que é mentiroso. Então, toda... Por que eu estou falando isso? Só para que a gente volte ao tema real desse meu vídeo. Eu estou falando isso para que você entenda que o mundo espiritual, ele não é guiado pelo mundo físico. Mas o mundo físico, ele é impulsionado, sugestionado, dirigido, talvez, manipulado muito pelo mundo espiritual. No mundo físico, nós temos situações que nós fazemos aqui que são obrigatórias para que coisas espirituais aconteçam, tanto para o bem quanto para o mal. Exemplos. Para o bem, tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Quando você ler céu na Bíblia, a gente está falando de ambiente espiritual. Então, tudo que eu ligo na terra é ligado no céu. Me dá um exemplo aí, dízimo. Você entrega o dízimo aonde? Na igreja, na terra. O que diz em Malaquias? Abrirei as janelas dos céus. Entreguei na terra, liguei na terra. Abriu no céu. Simples. Eu oro na terra, eu jejuo na terra, para que uma bênção espiritual, que é no céu, aconteça. E no mundo do mal, no inferno, o cara faz uma oferenda, um trabalho, para que o demônio tenha a legalidade de entrar naquela região e agir sobre a vida física de alguém. Se ele não fizer uma oferenda, se ele não derramar sangue, se ele não oferecer charuto, champanhe, se ele não matar uma pessoa, se ele não fizer nada disso, o demônio não tem legalidade para entrar no ambiente físico e tocar uma pessoa física, um ser humano. Por isso tem que ligar na terra para ser ligado no céu, tem que abrir na terra para ser aberto no céu. Já de forma oposta, mas também verdadeira, o mundo espiritual o tempo todo nos bombardeia. A Bíblia fala que nós somos entregues à morte o dia todo, não é todos os dias. É o dia todo, 24 horas, nós somos entregues à morte. A Bíblia fala que o diabo anda ao redor ou de redor, dependendo da tradução, como um leão buscando a quem possa tragar. A quem possa tragar. A Bíblia fala que o diabo se disfarça até de anjo de luz para, se possível, enganar os eleitos. Então, quer dizer, o tempo todo o mundo espiritual está se movimentando sobre nós. É por isso que nós temos uma operação. Veja, nós operamos no mundo físico, mas nós temos que ter um entendimento do mundo espiritual muito forte para poder saber o que é sugestionamento psíquico, ou seja, o que é minha emoção, minha imaginação, fazendo eu pensar tal coisa, o que é uma influência espiritual, ou seja, o que o meu corpo espiritual está recebendo de informação do mundo espiritual. E tudo isso me dá um elemento muito bom e probatório de que ninguém consegue fazer uma viagem astral ou uma projeção astral sem um outro ator, um outro ente, que seja um demônio, um ente espiritual. Que o espiritismo vai chamar de mestre, guia, iluminado, não sei. Tá? Eu, como cristão, dentro do cristianismo tem dois tipos de seres espirituais. Anjo pertence a Deus, demônio é um anjo caído que não pertence mais a Deus. É isso. Se essa projeção não é escolhida por Deus, direcionada por Deus, objetada por Deus, então qual que é o ente espiritual que está fazendo esse espírito sair do corpo e ir até outro lugar? Um demônio. Então, não há como o ser humano tirar o espírito humano do corpo, ou o corpo espiritual do corpo físico, e fazer uma viagem astral sem a utilização de demônios. Bom, eu acho que isso é bastante conclusivo e deixa bem claro que toda pessoa que quer ter uma experiência de projeção astral vai estar invocando um demônio. E se ele conseguir fazer a projeção, ele fez um pacto com esse demônio. E aqui que está o grande lance. Tem gente que está fazendo pacto com o demônio por qualquer coisa. Tem meninas que fazem pactos com demônios para conseguir namorar o menino. Se eu for contar todas as histórias que eu já ouvi, da garota que passou na frente de uma imagem de uma entidade da Umbanda e falou assim, se você
Eu tô orando a Deus, Deus não tá me dando o que eu quero. Se você me der, eu vou ser tua para sempre. E pediu tal coisa. Nossa, pro demônio é só o que ele quer. É só o que ele quer. Por quê? Porque para ele é jogo, meu filho. Ele te dá aquilo que é perecível, aquilo que a traça corrói, o ladrão rouba, a ferrugem destrói, e rouba de você aquilo que é eterno, que é a salvação. Conforme eu falei ontem, na quarta-feira no Projeto Chapecó, o que acontece com os que morrem salvos? O que acontece? Para onde vão os crentes depois que morrem? Assiste o Projeto Chapecó de ontem e da quarta passada. Eu estou fazendo uma série de estudos. Na próxima semana vai ser sobre o luto para o cristão, tá? Então, pro diabo é jogo, é lucro pro diabo ele falar assim, nada, o que você quer? Você quer um namorado? Tome aqui o namorado, é bonito ainda. Por quê? Porque se esse namorado te tirar de Deus, nossa, pro diabo é jogo. Tem gente fazendo pacto com o diabo por qualquer coisa. Como Esaú trocou a sua primogenitura por um prato de lentilha, tem crente fazendo a mesma coisa. Então, tem gente que fala assim, e eu já ouvi vários crentes, no Carlos Ribas Responde, nas segundas-feiras, eu já vi crente falando, eu gostaria de fazer projeção para ter experiência. Que raio de crente que você é? É culpa de quem será? É culpa do pai desse caboclo, da mãe dessa menina, que nunca deu uma educação mais rígida? Será que é culpa do pastor que nunca ensinou? Ou será que é culpa desse débil que, sendo crente, quer ter pacto com o demônio? Eu não consigo entender, gente. Que nível de igreja nós estamos chegando? A igreja de hoje é assustadora. E eu estou ficando muito preocupado com a igreja de amanhã. Então a viagem astral, ela é terrível, ela é um pacto com o demônio. Vamos lá. Eu, quando era jovem, quando era criança, né? Porque na idade que eu estava, com 12 anos, eu era um pré-adolescente. O Luiz começou a fazer várias coisas para me convencer, conforme aquelas que eu escrevo no livro Bruxaria, que inclusive esse livro está à venda na edição de colecionador, tem um selinho aqui. Cadê? Você vai receber em casa com autógrafo e um selo de colecionador com o QR Code dessa série Contos de um Ex-Satanista, tá? Tá na descrição do vídeo para você poder comprar, ou aqui no meu site carloribas.com, clica lá em loja e clica em livros, aí você vai escolher lá o livro Bruxaria. Também não se esqueça que nós estamos na pré-venda do livro Médicos, que é o meu quarto livro da série de romances policiais, né? O primeiro é o Revelação Filhas da Luz, o segundo é os Sinais e o terceiro é o Infiltração. E agora vem o quarto livro da série Médicos. Já estamos na pré-venda, ou seja, se você comprar na pré-venda, você vai recebê-lo antes de todos, antes do lançamento dele, e autografado também por mim e com selo na capa, um selo dourado, aí é um selo diferente, de livro comprado na pré-venda, uma edição exclusiva para você. Você vai receber em casa antes. São só 200 exemplares, já foram vendidos uns 100 exemplares, tem ainda 100. A gente abriu a pré-venda essa semana, então em uma semana vendeu 100 exemplares. Espero que você possa comprar o seu também. Compre 1, 2, 3, quantos você quiser para dar de presente. Então, o Luiz, ele começou a fazer várias coisas, conforme eu conto no livro Bruxaria, para tentar me impressionar, para tentar me angariar. Lembrando que no satanismo tem os angariadores, tá? Eu falo sobre eles no livro Revelação, tá? Nesse livro aqui. Tem os angariadores. Vou falar um pouco sobre eles também no livro Médicos. Vai ter uma história muito interessante sobre os... Eu não posso falar, tá? Mas vai ter uma história muito interessante no livro Médicos sobre isso. E o Luiz tentava me angariar. Então, o que ele fazia? Ele fazia pequenos truques de mágica. Algumas eram ilusões, truques de carta, truques de baralho. Outras eram magias. Você nunca sabe quando é mágica e quando é ilusionismo. Quando é magia e quando é técnica. Então, fazer sair fogo da mão pode ser ciência. Tem ali 2 elementos químicos que, fazendo uma fricção no dedo, ele aquece e sai uma chama. Mas pode ser também uma evidência mágica. Fazer coisas, eu aprendi a fazer coisas, que eu vou falar mais nos próximos episódios, que não eram truques, eram magia. Mágica, vinda de demônios. E o Luiz fazia 2 coisas que me impressionavam muito. Várias coisas, mas 2 me impressionavam muito. Uma delas era levitar
levitação. Levitar objeto, ele levitar, levitação. Isso me impressionava muito, tá? E a gente vai falar sobre isso mais pra frente, porque tem muitas cenas de levitação que eu presenciei na minha vida, tanto durante o satanismo quanto depois que eu me converti, pessoas que eu fui expulsar demônios que levitaram. E o caso da projeção astral. O Luiz começou a me visitar em casa em espírito, tá? Bom, lembrando, Luiz, ele era um mestre satanista, ele tinha muita experiência, ele vivia o satanismo há muitos anos. Na época, se eu não me engano, ele tinha 37 anos, eu tinha 12. Então, imagina, não é? São 25 anos de diferença. Ele tinha muita estrada, décadas na frente, não é? E ele falava assim, olha, de noite eu vou lá, eu vou te cobrir à noite. Ele falava isso. Eu vou te cobrir à noite. Pô, vamos cobrir? Não, fica tranquilo, porque vocês sabem a minha história, meu pai e minha mãe tinham separados, minha mãe tinha abandonado o lar, e eu cresci sem pai. Sem pai. A minha mãe cheia de demônios, minha mãe viciada em cigarro, viciada em bebida, minha mãe não havia se viciado em drogas, eu tive um tio que se viciou, mas minha mãe não. E tava sempre bêbada, entendeu? Sempre levando o homem dentro de casa. Eu cheguei a acordar de madrugada para ir no banheiro e encontrei minha mãe tendo relações sexuais na sala da minha casa. E aí ela fez um sinal para mim, assustada, assim, volta, volta, volta. E eu voltei pro quarto. E era uma casa de madeira, eu tava com a bexiga muito cheia. E eu urinei num cantinho do quarto. E todas as manhãs, quando o sol nascia e batia na madeira da casa e aquecia, aquele cheiro de urina vinha muito forte. E por muito tempo, eu tinha aquela memória da minha mãe tendo relações sexuais com alguém dentro da sala da minha casa. Então, assim era o meu lar. Não era só um lar demoníaco, diabólico, era um lar prostituto, era um lar de vício, era um lar de briga. Minha mãe e minha avó brigavam de se agarrar no cabelo e cair as duas bêbadas no chão, agarradas. Era um lar onde o diabo gostava. Feiticeiros vinham na nossa casa, faziam feitiços, a minha avó, a minha mãe contratavam feiticeiros. Quantas foram as feiticeiras que eu vi na minha casa, fazendo inclusive feitiços com pólvora na sala, no chão da sala da minha casa. Imagina, casa de madeira, olha o perigo de botar fogo na casa. Bom, moral da história. Foi uma infância bem dura e bem triste. E aí eu não tinha pai. Porque os homens que se relacionavam com a minha mãe, né, qual era o nível de relacionamento com ela? Eles não queriam filho. Teve uma vez que minha mãe se relacionou com um cara de um circo que chegou na cidade. E ela conseguiu ingressos pra gente ir, tadinha. Talvez a minha mãe até fizesse isso pra tentar dar alguma coisa pra gente, porque a gente passou muita necessidade num primeiro momento depois da separação dela. E aí eu lembro muito dela falando pra mim, a gente andando na rua e ela falando, você não me chama de mãe, tá? Não, porque eu falei que eu não tenho filhos. Você me chama de tia. Imagina quanto é doído pra um filho, eu vi isso. E eu, na hora que eu criança, isso eu devia ter uns 8 anos, por aí. Acho que o Michel, meu irmão mais novo, não era nascido. Talvez eu tinha 7 então. E a gente chegou lá e na época circo tinha leões, circo tinha animais. Tinha circo, tinha elefante. E quando eu cheguei lá, eu vi os animais, eu fiquei muito impressionado. Eu falei, mãe, olha o leão. E aí o cara, eu me lembro que o cara era hispano, porque eu me lembro da voz dele e do sotaque. Ele disse, és tu hijo? E ela, sim, não sei o que, não sei o que, não, se desconversou e tal. E quando a gente chegou em casa, eu apanhei, porque eu chamei ela de mãe. Eu apanhei da minha mãe por eu tê-la chamado de mãe. Quer dizer, esse é o lar que Satanás gosta. Esse é o tipo de relacionamento que o diabo gosta. Isso alimenta Satanás. Isso alimenta demônios dentro de uma casa. Para vocês terem uma ideia, tá? E durante os contos de um ex-satanista eu vou contar muitas outras coisas desse nível. Que são ruins, tá? Mas para vocês saberem. E aí o Luiz falou para mim, olha, eu vou na sua casa. A gente conversou sobre alguma coisa, sobre paternidade, enfim. E ele sempre falava, né? Não, eu tenho um pai espiritual, eu tenho um pai, blá, blá. Ele tinha problema porque o pai dele tinha morrido e a mãe dele era casada com um cara e ele odiava o cara, ele odiava de morte o cara. Então ele falava que ele tinha um pai espiritual.
E aí ele disse assim, ó, não, eu vou te cobrir à noite. Eu vou te cobrir à noite. Eu falei, mas como? Não, eu vou ficar tranquilo. Fica tranquilo que eu vou lá de noite. E aí eu deitei no quarto à noite para dormir e tal, né? As obrigações que eu fazia na época, ensinadas por ele, alguns tipos de energizações. Tinha várias coisinhas que ele fazia que eram bem infantis, mas eu acho que era um chamariz mesmo. Eu acho que já eram liberações, sabe, mágicas. Por exemplo, ele me deu 3 pedrinhas, que eram cristais de cores diferentes. Ele falava, você coloca num pires, você espera chover, você colhe a água da chuva, você coloca num pires, coloca a água da chuva naquele pires, coloca os 3 cristais em forma de triângulo e deixa na janela pegando a luz da lua. Você tem que conseguir olhar na água e ver o reflexo da lua. Você consegue fazer isso? Tal. E sabe, coisinhas assim, que estavam atraindo demônios, estavam abrindo portais. Tudo, tudo, absolutamente tudo estava abrindo portais na minha vida para que os demônios viessem. Tudo, tudo, tudo. Por isso que eu falo, você que tem criança, cuidado com as brincadeiras, cuidado com os desenhos, cuidado com os desafios de rede social, cuidado com os amigos da escola, cuidado com os pais dos amigos. Às vezes você não se preocupa e a tua filha vai direto na casa da melhor amiga da escola e você até gosta, e você não sabe, o pai é maçom, a mãe é espiritualista, é macumbeira, você não sabe o que eles fazem dentro de casa. Seja mais diligente com a educação, com o cuidado dos seus filhos, tá? E aí, de noite, fiz tudo isso, deitei, não é, pra dormir, e me cobri até a barriga, assim. Como se eu ficasse esperando alguém entrar pela porta. A porta estava fechada, com chave. Não, com chave não, minha mãe não deixava. Tava só fechada no trinco. E eu esperando que alguém abrisse. Nessa época eu dormia no quarto do meio. Chegou um momento que... Eu não sei se o Júnior... quando o Júnior foi morar com a gente, eu não me lembro por quê. A gente foi dormir no quarto da frente, que era um quarto maior. Enfim, eu sei que teve esses 2 momentos, mas nessa época eu morava só com minha mãe, eu dormia no quarto do meio. E eu esperando que alguém abrisse o trinco da porta, entrasse, me cobrisse, e dissesse boa noite. Mas isso não aconteceu. Chegou um momento que, literalmente, como se uma nuvem, não dá pra dizer que é uma nuvem, tá? Mas como se fosse uma aurora boreal, aquele brilho colorido, mas não era colorido, era de uma única cor, deu uma brilhada no quarto e eu vi o Luiz flutuando em cima da minha cama. Flutuando em cima da minha cama. Ele tinha uma barba, tinha o cabelo crespo, ele flutuando em cima da minha cama, e ele deu um sorriso, não falou nenhuma palavra, e ele pegou com as mãos dele a coberta. Quando ele pegou, eu senti um calor que assim, como se a coberta estivesse quente, e como se fosse um brilho, alguma coisa assim. É estranho de falar, porque é espiritual. E ele puxou a coberta. E a coberta veio até aqui. E ele desapareceu. E no dia seguinte eu fui lá, no hotel que ele morava, e ele disse... E a primeira coisa que eu abri a porta e falei, cara, você foi? E ele falou, então, você gostou? Foi legal? Eu falei, como é que você fez isso? E ele disse, eu faço projeção. Eu consigo ir em qualquer lugar. Eu entro em qualquer lugar com o meu espírito. Me ensina, pelo amor de Deus, quero saber. Eu falei, não, um dia você vai saber. Mas eu vou te explicar como é que funciona. E ele começou a me explicar sobre as barreiras espirituais. As camadas espirituais que ele precisava romper. E, obviamente, não vou ensinar para vocês isso. E não vou nem falar sobre isso. Mas o satanismo ensina que existem camadas espirituais. Que a pessoa não sai só do corpo e faz assim... Oi, tô aqui. Não. Tem que ir rompendo, passando camadas, até chegar num espaço de vácuo espiritual, talvez isso, que consiga se movimentar. No vídeo, a gente fez 2 vídeos especiais para essa série, lá na cidade de Cascavel, onde aconteceram algumas cenas muito fortes do livro. Uma delas é quando eu fiz projeção para ir na casa de uma amiga minha da escola. E eu mostrei lá o lugar, a rua, a casa, como foi, etc. Então, essa cena vai ser contada também aqui no Contos de um Ex-Satanista mais pra frente. A minha história é muito longa, então nós só estamos no 7º episódio. Eu peço que você tenha um pouco de paciência, porque cada episódio eu conto alguma coisa para vocês. No próximo episódio, no episódio 8, nós vamos começar a falar então da tradição que eu servi, da bruxaria em si, toda a formatação da bruxaria e dos graus que a bruxaria, nessa tradição, tinha. Os 9 graus mágicos ou místicos. Você
escolhe como falar. Então eu vou falar sobre isso no episódio 8. Talvez não dê pra falar os 9, né? Enfim. Mas vamos combinar então que no episódio 8 eu vou falar da tradição e do primeiro e do segundo grau. Aprendiz e o grau da iniciação. Aí eu vou falar sobre... Daí no 9, eu falo sobre o mensageiro, tá? É que se eu falar do mensageiro, eu vou ter que falar como que eu recebi o meu mensageiro. Então, quando eu falar no 8, eu falo do grau 1, 2 e do mensageiro. Pronto. Aí no 9, eu falo do grau 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no episódio 10, eu falo sobre como foi a minha iniciação, o início da magia. E aí flui. Ok? É isso. Então, o próximo é o 8, depois o 9, depois o 10. Estamos combinados. Espero que você tenha gostado desse episódio. Se você gostou, dá o like, ativa o sininho para ser avisado dos próximos. E inscreva-se aqui no canal. Se você for membro do canal, como esses irmãos e muitos outros, você consegue assistir os episódios gravados antes, tá? Então o que acontece? Do lado do botão inscrever-se tem um botão torne-se membro. Você pode se tornar membro. Eu acho que é R$ 6,99 por mês que você debita no seu cartão. É o básico, o médio e o avançado. O médio acho que é R$ 14,99, o avançado eu não sei quanto é. E você pode fazer qualquer um deles. Você já vai receber todas as gravações dos episódios do Contos de um Ex-Satanista antecipadas, à medida que eu vou gravando. Por exemplo, hoje é uma quinta-feira, eu estou gravando esse episódio 7 para apresentar amanhã na sexta. Mas já vou gravar também, hoje, o 8, o 9 e possivelmente o 10, tá? Ou o 8 e o 9, porque amanhã eu viajo para São Paulo. Sexta-feira vocês vão estar assistindo... hoje, para quem está assistindo no YouTube, você está assistindo hoje esse episódio, já deu meia hora de episódio. Você começou a assistir às 21, já são 21h32, 33 para você agora. Às 22 eu vou estar pregando na AD Alfa, na Assembleia de Deus de Alphaville, lá da Cassiane e do Jairinho. Vou estar pregando na Vigília dos Voluntários. Se você mora perto, dá tempo, tá? Vai acabar agora o programa, corre lá e assiste a minha pregação, porque sábado e domingo vai ter o CETIB Alphaville, lá em São Paulo, na AD Alfa. Então já vou gravar pelo menos, então hoje é o 7, vou gravar o 8 e o 9 talvez, ou o 8, o 9, ou o 8, enfim, qualquer um que seja. Mas semana que vem eu gravo o 8, 9 e 10. E aí, se você já é membro do canal, você já recebe essas gravações antecipadas na área de membro. Vale a pena, né? É isso, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Não esquece, nós estamos no Telegram, tá? E no Telegram eu posto coisas que normalmente eu não posso postar nas redes sociais, por causa de bloqueios. Não esqueça de visitar meu site, carloribas.com. Também, se você quiser fazer mentoria particular comigo, estou com horários abertos. Chame nesse WhatsApp. A mentoria é um atendimento personalizado de 1 hora por videochamada. Você vai trazer a sua demanda, eu vou fazer uma análise espiritual, teológica, neurocientífica, vou te dar um parecer do que eu acho da sua demanda e vou gerar uma estratégia para você caminhar. Você pode fazer uma só ou pacote mensal comigo, mande uma mensagem nesse WhatsApp para você poder saber valores e horários disponíveis, tá bom? O que mais? Meu Instagram tá aqui, @carloribas ou instagram.com/carloribas, siga lá no Instagram. Eu também tenho um grupo VIP de WhatsApp de inteligência espiritual que você pode fazer parte, custa R$ 99,00 por mês. Você entra no grupo VIP comigo, participa de vídeos chamadas, tira dúvidas, conversa o tempo todo. É uma benção, uma festa lá. Nós somos uma família. Então você pode chamar nesse outro número aqui, ó, 49-99124-6903 e perguntar como que você faz para entrar no grupo VIP, ok? É isso, meu povo. Que Deus abençoe todos vocês na paz do Senhor Jesus e nós nos vemos no próximo episódio. Tchau, tchau.